Como é que andam as negociações do Palmeiras por Lucas Evangelista? Já o São Paulo está ainda mais revoltado com a arbitragem e a Federação Paulista depois da divulgação dos áudios da conversa entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo na marcação do pênalti para o Palmeiras. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Trago atualizações fundamentais sobre o tema. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre as finais do Campeonato Paulista. Palmeiras e Corinthians começam a decidir a taça no domingo, 18h30, no Allianz Parque. Partida da volta acontece apenas depois da data FIFA, em 27 de março, uma quinta-feira, 21h35, na Neoquímica Arena. A FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, também anunciou mudança no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Primeira partida do Fla-Flu nessa quarta-feira, a segunda acontece no domingo, 16 horas no Maracanã, e inicialmente o jogo aconteceria no sábado. Bora falar agora sobre Lucas Evangelista, o meio-campista do Red Bull, vai ou não virar reforço do Palmeiras? A resposta, até esse momento, ninguém sabe. Na última segunda-feira, o Evangelista passou por uma segunda bateria de exames e o Palmeiras aguarda pela resolução, pela saída, pela publicação dos exames para decidir se efetua ou não a compra. Só para lembrar, na primeira bateria de exames, houve a constatação de uma pequena alteração, que na visão do Evangelista não impediria o acordo. De qualquer forma, o Palmeiras prudente decidiu aguardar uns dias e realizar uma segunda bateria de exames. A tendência é que esses exames sejam publicados, repassados ao Palmeiras nas próximas horas. E aí vai caber ao Verdão decidir se leva adiante ou não a operação de 4 milhões de euros para a compra do atleta. Essa negociação não depende da ida do Fabinho ao Red Bull Bragantino. O Fabinho, inclusive, já tem treinado com o time de Bragança Paulista, negócio de 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Se o Evangelista for contratado, o Palmeiras encerra o ciclo de reforços nessa janela de transferências que acaba de abrir. A gente fica de 10 de março a 11 de abril com a janela aberta apenas para atletas que disputaram campeonatos estaduais. Preciso falar agora sobre Carlos Vinícius. Você lembra dele, né? Centroavante, hoje com 29 anos de idade, pertence ao Fulham e já foi especulado em vários clubes brasileiros. No Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, no Atlético Mineiro, entre outros. E a boa notícia é de que o Carlos Vinícius fica livre do seu contrato com o Fulham da Inglaterra em julho e já pode assinar um pré-contrato. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Flávio Ribeiro, que é empresário do Carlos Vinícius, e ele deixou bem clara a chance real de volta do jogador ao Brasil. Dá uma olhada na declaração, abre aspas. Tem grande chance de o Carlos Vinícius voltar ao Brasil no meio do ano. Estamos abertos a propostas, disse o empresário. Como eu contei, o vínculo se encerra em junho, em 30 de junho, mas o Fulham tem até 31 de maio para exercer uma prorrogação automática do contrato. Tudo leva a crer que o Fulham não fará isso, até porque a temporada do Carlos Vinícius é ruim. Ele só esteve em campo em 2 oportunidades, nos minutos finais de uma partida em dezembro, nos minutos finais de outra partida em fevereiro. Então a maior tendência é de que o Fulham o libere e o Carlos Vinícius enfim possa realizar esse sonho de voltar ao futebol brasileiro. Atleta que já passou por Benfica, Tottenham, Mônaco, PSV, Galatasaray, entre outros. A temporada de maior destaque foi em 2019 e 2020, vestindo a camisa do Benfica com 47 jogos, 24 gols e 10 assistências. Hora de falar sobre o São Paulo, ainda mais revoltado com a arbitragem e também com a Federação Paulista. Tudo porque nessa terça-feira, dia seguinte à derrota por 1-0 para o Palmeiras, houve a divulgação da conversa entre o árbitro de campo, o Flávio Rodrigues Souza, e o árbitro de vídeo, o Rodrigo Guarizo do Amaral. São Paulo tinha esperança de que o árbitro de vídeo tivesse tentado convencer o árbitro de campo da não marcação do pênalti, que só o Flávio Rodrigues Souza havia visto. Vitor Roque se choca com o Arboleda, mas fica muito claro para todo mundo que o Vitor Roque começa a cair antes mesmo desse contato. Pois bem, o áudio foi divulgado, vazado, e a irritação se tornou ainda maior porque o Rodrigo Guarizo do Amaral disse o seguinte, abre aspas, o Arboleda fez o calço com a perna esquerda no Vitor Roque. O pênalti está confirmado. Você, torcedor do São Paulo, pensa o quê sobre essa situação? Dirigentes do Tricolor prometem reclamar, prometem questionar a federação e também os métodos da comissão de arbitragem,
Mas a grande verdade é que não há nada que possa ser feito para reverter o resultado. A final do Campeonato Paulista terá Corinthians e Palmeiras e o São Paulo pretende utilizar esse período de 20 dias sem jogos para se ajustar para o Campeonato Brasileiro. Talvez a pergunta mais importante do torcedor são paulino nesse momento é sobre o futuro de Zubeldia e a forma como o São Paulo foi eliminado. Com um resultado injusto por conta da marcação desse pênalti, deve dar sobrevida ao treinador argentino. Nicola, quem vai apitar um dos jogos da final do Paulista? Que parceria é essa que o Timão fechou? Bom, começar pela decisão do Campeonato Paulista. Houve uma reunião no Conselho Arbitral da Federação hoje e ficou definido que os jogos vão acontecer no domingo, jogo de ida, 18h30 no Allianz Parque. A partida da volta está marcada para 27. É uma quinta-feira, 21h35, na Neoquímica Arena. O Corinthians terá a oportunidade de fazer o jogo decisivo em casa por ter feito melhor campanha. Mas voltando para a decisão do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras decidem e a gente vai ter utilização do impedimento semiautomático. Vamos reproduzir algo que já é praticado no exterior. Boa notícia, até porque por aqui a gente tem assistido a muitos erros e equívocos e demora do árbitro de vídeo, na conferência, tudo isso deve ser facilitado a partir de agora, tá? Boa noite, Nicola. Esse juiz mais o VAR ferraram o meu São Paulo. Esses juízes ruins estão acabando com a vontade de assistir aos jogos no nosso país. É importante a gente voltar nesse assunto, embora seja chato, mas vou tentar não me alongar e não falar muitas vezes. Mas ontem, o Rodrigo, deixa eu pegar o nome do cara certinho, Rodrigo Guariz do Amaral era o VAR, né? O árbitro em campo era o Flávio Rodrigues Souza. O Flávio marca um pênalti equivocado, porque o Vitor Roque, percebendo o choque com o Arboleda, se antecipa e se joga. E depois o árbitro de vídeo, o Rodrigo Guariz do Amaral, confirma a marcação do pênalti. A gente tinha muita dúvida se o árbitro de vídeo o que o árbitro de vídeo havia falado para o Flávio Rodrigues de Souza. E hoje foi divulgado o diálogo, a conversa entre as partes, e o Guariz do Amaral disse para o árbitro em campo: o Arboleda fez o calço com a perna esquerda no Vitor Roque. O pênalti está confirmado. Acho que é motivo para punição para ambos. A eliminação do São Paulo passa muito pela intervenção do árbitro de vídeo e também do árbitro em campo. Nicola, para você, quem é favorito na decisão do Paulistão? Pedrão, para mim o Palmeiras. E eu vinha dizendo assim que o Palmeiras se classificou pro mata-mata com enorme dificuldade, que aquela história do deixou chegar para o Palmeiras valeria bastante. Eu acho que o Palmeiras é o time mais pronto, é o time mais qualificado do Campeonato Paulista, e mesmo decidindo na Neoquímica Arena, para mim é favorito, tá bom? A Andréa quer saber se... a Andréa tá afirmando: o Corinthians que se cuide na final. Se não ganhar na bola, o VAR ajuda. E aí, só para pegar o comentário da Andréa, Corinthians e Palmeiras chegam à decisão com participações, com decisões equivocadas da arbitragem contra os adversários. No momento em que o Matheus cai por aqui. O Corinthians, no jogo contra o Mirassol, a expulsão que não foi aplicada, o cartão vermelho que não foi aplicado no Carrijo, e o Palmeiras não com pênalti muito mal marcado no jogo de ontem, né? Mas aí a ironia está nessa frase aqui da Andréia, né? Porque o Abel, em determinado momento, chegou a dizer que havia uma conspiração contra o Palmeiras, para o Palmeiras não ser campeão. Eu tenho certeza que não há conspiração contra nenhum time grande. O que eu acho é que, na dúvida entre um time grande e o pequeno, o árbitro sempre vai acabar errando a favor do grande, com medo da repercussão negativa, né? Um abraço, Nicola. Tem notícia boa sobre o Verdão. Série A2 esse ano tem quartas com São José e Taubaté, um grande clássico do interior. Boa. Tem também Ferroviária e Ituano. Cara, a Série A2 é muito difícil, cara, pesadíssimo. Tenho lembrança, não tenho saudade nenhuma dessa divisão que é complicadíssima. Sobre o Palmeiras, notícia boa, classificação para a final é super importante. Leila Pereira preparou um bicho bem legal para os jogadores. E aí deixa eu dividir com vocês, quer ver? Ó? Vou colocar na tela, mas não é propaganda não, tá? Vou colocar aqui a página da Superbet. Tô por um resultado para ganhar uma apostinha boa, tá? Se o Bragantino vencer o São José do Rio Grande do Sul, a minha aposta de R$50 vira 114. Mas não é sobre isso que eu quero mostrar. Queria mostrar uma matéria que eu fiz no blog do R7. Esse aqui, ó.
Corinthians é de longe quem mais faturou com estaduais. Você deve estar se perguntando, Nicola, eu te pergunto do Palmeiras, você fala do Corinthians? É que tem a ver com o Corinthians também, tá? Deixa eu só tirar essa propaganda daqui. Corinthians é de longe quem mais faturou com estadual. Timão está perto dos 70 milhões com receita no Paulistão. Rivais pelo país vão embolsar muito menos. E aqui, ó, depois vocês leiam a matéria com atenção, mas eu falo aqui sobre as receitas dos estaduais. Corinthians é o primeiro com 67 milhões. Foram 44 de TV, 22 de bilheteria e 1,650 pela final. Se o Corinthians for campeão, ele embolsa, em vez de 1,650, ele embolsa 5 milhões pelo título. E o Corinthians ainda tem direito a mais um jogo como mandante. Então vai faturar pelo menos mais uns 4 milhões de bilheteria. O Palmeiras é o segundo, 63 milhões e 800 mil. Os mesmos 44 de cota de TV, menos bilheteria. E o mesmo prêmio pela final. São Paulo é o terceiro com 57 milhões e o Santos é o quarto. Vocês percebem que o fato de terem cotas de 44 milhões permitem aos paulistas largarem na frente. O Flamengo é o quinto com 33 milhões, o Fluminense é o sexto, o Vasco o sétimo, o Botafogo o oitavo. O Grêmio aparece em nono, o Cruzeiro em décimo. O 11º, o Internacional o 12º. E aqui tem as cotas de TV e também grana com bilheteria. Tem só um ponto importante dessa matéria. Destaque para essa parte aqui da matéria, pessoal. Além de ser dono da maior cota, o Paulistão também é um dos poucos estaduais que pagam prêmio ao campeão e ao vice. São 5 milhões pela taça, contra 1 milhão e 200 mil em Brasília, 400 mil em Goiás, 350 mil no Ceará, 315 mil na Bahia, 212 mil no Pará. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, por exemplo, não tem premiação para o campeão. Olha o absurdo, cara. Torneios super tradicionais, como o Mineiro, como o Gaúcho, o Carioca e o Paranaense, não pagam nem sequer R$1 pela taça. Se é campeão, você pega a taça, você pega as medalhas e só. Eu acho um enorme absurdo, tá? A família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega deixando seu like e se inscrevendo no canal. Ativa aqui também a sininho de notificação, porque é muito importante a sua participação. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.